Quando da subscrição, aberta pela Sociedade em Proveito dos Trabalhadores de Lyon em fevereiro de 1862, um membro entregou 50 francos, dos quais 25 em seu próprio nome e 25 em nome do Sr. Jobard. Este último deu a esse respeito a comunicação seguinte: estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos entregou a oferenda, que vos teria dado se ainda habitasse o vosso mundo. Naquele que habito agora, não se tem necessidade de dinheiro. Ele, portanto, foi-me necessário tirar da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, o quanto deveis crer que a caridade não é uma vã palavra, uma vez que pequenos e grandes mostrastes simpatia e fraternidade. Estais no grande caminho humanitário do progresso, possa Deus nele vos manter e possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Começo a viver espiritualmente mais pacífico e menos perturbado pelas evocações através de campos que influíam sobre mim. A moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda Jobard der lugar a uma outra e eu entrar no nada do esquecimento humano, convidarei então os meus amigos sérios e, entendo por aqueles cuja inteligência não esquece, convidá-los-ei para evocar-me. Então aprofundaremos as questões tratadas muito superficialmente, e o vosso Jobard, completamente transfigurado, poderá vos ser útil, o que deseja de todo o seu coração. Jobard. Depois dos primeiros tempos, consagrados a tranquilizar seus amigos, o Sr. Jobard tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, na espera de seu próximo retorno entre os vivos, para nela tomar uma parte mais direta. Depois dessa época, frequentemente ele deu na Sociedade de Paris, da qual pretende permanecer membro, comunicações de uma incontestável superioridade, sem renunciar à originalidade e aos repentes espirituosos que faziam o fundo do seu caráter e nos permitem reconhecê-lo antes que haja dado a sua assinatura. Samuel Philippe. Samuel Philippe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem fazer mal voluntariamente a quem quer que fosse. De um devotamento sem limites pelos amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar serviço, fosse mesmo às custas dos seus interesses. Dificuldades, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil, e o fazia naturalmente sem ostentação, admirando-se de que por isso lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer aqueles que lhe fizeram mal, e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito o bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia: não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida, toda de trabalho, foi obscura e semeada de rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada e cujo clamor não repercute na terra. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862 com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade, sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos. Foi evocado diversas vezes depois de sua morte. Pergunta: tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na Terra? Resposta: perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco, porque naquele momento minhas ideias estavam ainda confusas.
Pergunta: consentiríeis, para nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? Resposta: de bom grado. Esse relato não será útil somente a vós, ele o será também para mim, referindo-me aos meus pensamentos na terra. A comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada, jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado. E hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento? Só a esse pensamento eu tremo, que pelo meu desfalecimento o que suportei teria sido sem proveito e tudo estaria por recomeçar. Ó, meus amigos, que possais vos compenetrar bem desta verdade. Ela vale pela vossa felicidade futura. Não, certamente não é comprar essa felicidade muito cara, senão de pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis o quanto alguns anos são pouca coisa em presença do infinito. Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que me fiz o que sou agora. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar essas últimas provas que voluntariamente aceitei. Auri na firmeza das minhas resoluções a força para suportá-las sem murmúrio. A essas provas eu as bendigo hoje. Com elas rompi com o passado, que não é mais para mim senão uma lembrança, e posso contemplar doravante com uma legítima satisfação o caminho que percorri. Ó vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações, não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me fazieis tanto bem. É, portanto, verdade que a vós devo, em grande parte, a felicidade de que gozo, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar um mal com um bem. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor aos meus inimigos. Não vos impacienteis com essa digressão, chego ao que me perguntais. Embora sofrendo cruelmente em minha última enfermidade, não tive agonia. A morte veio para mim como o sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sob as últimas opressões. A separação operou-se sem esforços, sem dor e sem que disso tenha me apercebido. Ignoro quanto durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com meu estado precedente. Não sentia mais dor e com isso me regozijava. Queria me levantar, caminhar, mas um entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha. E me abandonei a ele com uma espécie de volúpia, sem dar-me nenhuma conta da minha situação e sem duvidar de que havia deixado a terra. O que me rodeava aparecia-me como num sonho. Via a mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto e chorando, e me disse que, sem dúvida, eles me acreditavam morto. Quis desenganá-los, mas não pude articular nenhuma palavra, de onde concluí que sonhava. O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado de várias pessoas amadas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista e que pareciam velar por mim e esperar o meu despertar. Esse estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais recobrava e perdia, alternativamente, a consciência do meu eu.
Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que não entrevia senão através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, prolongar-se-ia por muito mais tempo. Meus despojos mortais não estavam ainda enterrados e eu os considerava com piedade, felicitando-me por estar, enfim, desembaraçado deles. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade como alguém que sai de uma atmosfera nauseante. Uma inefável sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que amara enchia-me de alegria. Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa me espantou, de início, foi que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Entretanto, não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que suportara me retornara de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente, fora alvo da malevolência, dessas 1000 perplexidades mais penosas, talvez, que as infelicidades reais, porque causa uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada, e às vezes me perguntava se dela estava realmente desembaraçado. Parecia-me ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentaram tão frequentemente e tremia apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era o joguete de uma ilusão. E quando adquiri a certeza de que tudo isso estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me fora retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade, que estava enfim livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, e por isso rendia graças a Deus. Estava como um pobre que de repente herdou uma grande fortuna, durante algum tempo duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade, que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. Pergunta: nesse mundo tão novo para vós, e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que aí reencontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos na terra? Resposta: se os houvera esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Frequentemente vou rever os meus, sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim, os seus pensamentos me atraem para eles, assisto às suas conversas, alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem, mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque, compreendendo que não são senão passageiras e são para o seu bem, fico feliz em pensar que um dia eles virão para esta morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disso que me aplico, esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem esse momento pela sua falta de coragem, seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro ou por alguma ação repreensível. Trato então de desviá-los do mau caminho.
Se triunfo, é uma grande felicidade para mim, e com isso todos nos alegramos aqui. Se fracasso, digo-me com pesar, ainda um atraso para eles, mas consolo-me pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Sr. Van Durst, antigo funcionário morto em Anvers em 1863, com a idade de 80 anos. Pouco tempo depois de sua morte, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, e lhe foi respondido: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já poderia vos responder, mas a comunicação custar-lhe-ia muito mais dificuldades. Peço-vos, pois, esperar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Aí então ele já saberá das boas intenções que exprimistes a seu respeito, e virá a vós reconhecido e como bom amigo. 4 dias mais tarde, o espírito ditou o que se segue. Aspas. Meu amigo, a minha vida foi de um bem pequeno peso na balança da eternidade. Todavia, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que fez pouco mal, sem com isso aspirar à perfeição. Se há pessoas felizes em uma pequena esfera, pois bem, sou daquelas. Não lamento, senão uma coisa, de não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa e menos penosa. Ela foi grande, com efeito, viver e não viver, ver o seu corpo, estar fortemente ligado a ele e, no entanto, não mais poder dele servir-se, ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento que nos prende a eles, o que é terrível. Oh, que momento cruel! Que momento quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula, e um instante depois, trevas. Sentir e um momento depois, estar aniquilado. Quer-se ter consciência do seu eu e não se pode recobrá-la. Não se é mais e, entretanto, sente-se que se é, mas se está em uma perturbação profunda. E em seguida, depois de um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência, desperta-se em um novo mundo, não mais corpo material, não mais vida terrestre, a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que deslizam de todos os lados, vos rodeiam e não podeis abarcar a todos com olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo apenas com a vontade, comunicar-se pelo pensamento com todos os que nos cercam. Amigo, que vida nova! Que vida brilhante, que vida de alegrias! Salvação, ó salvação, eternidade que me contém em teu seio. Adeus, terra que me reteve tanto tempo longe do elemento natural de minha alma. Não, não te quero mais, porque tu és a terra do exílio, e a tua maior felicidade nada é. Mas se soubesse o que sabeis, como essa iniciação na outra vida ter-me-ia sido mais fácil e mais agradável, saberia antes de morrer o que tive que aprender mais tarde, no momento da separação, e a minha alma teria se libertado mais facilmente. Estais no caminho, mas nunca ireis bastante longe. Dize-o ao meu filho, mas dizei-lhe o tanto que creia e que se instrua. Então, em sua chegada aqui, não nos separaremos. Adeus a todos, amigos, adeus. Eu vos espero e durante o tempo em que estiverdes na terra, frequentemente virei me instruir junto de vós, porque ainda não sei tanto como muitos dentre vós, mas o aprenderei depressa aqui onde não há mais entraves que me retenham e onde não há mais idade que enfraqueça as minhas forças. Aqui se vive às claras e se avança, porque diante de si se
se vêem horizontes tão belos que se fica impaciente em abraçá-los. Adeus, eu vos deixo. Adeus. Van Durst. Fecha aspas. Six Denier. Homem de bem, morto em acidente e conhecido do médium quando vivo. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Pergunta: podeis dar-me alguns detalhes sobre a vossa morte? Resposta: uma vez afogado, sim. Pergunta: por que não antes? Resposta: tu os conheces? O médium efetivamente conhecia-os. Pergunta: quereis, pois, descrever-me as vossas sensações depois da vossa morte? Resposta: passei muito tempo antes de me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me cercavam, quando a luz se fez, fui inundado. Tu podes esperar, e encontrarás sempre mais do que esperavas. Nada de material, tudo fere os sentidos ocultos, o que não podem tocar nem o olho nem a mão, tu me compreendes? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras para explicá-la. Isso não se pode sentir senão com a alma. O meu despertar foi muito feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se liga a esse nome, não posso qualificar senão de pesadelo horrível. Sonho de que estás encerrado em um calabouço infecto, que o teu corpo roído pelos vermes que se introduzem até a medula dos ossos está suspenso sobre uma fornalha ardente, que a boca ressecada não encontra mesmo o ar para refrescá-la, que o teu espírito tomado de horror não vê ao teu redor senão monstros prestes a te devorarem. Imaginai, enfim, tudo o que o fantástico do sonho pode produzir de mais hediondo, de mais horrível, e de repente te encontras transportado para um Éden delicioso. Despertas cercado por aqueles que amaste e choraste, vês ao redor de ti rostos adorados te sorrirem com bondade, respiras os mais suaves perfumes, refrescas a tua garganta ressecada na fonte de água viva, sentes teu corpo elevado no espaço infinito que o carrega e balouça como faz a brisa com uma flor solta do topo de uma árvore. Tu te sentes envolvido pelo amor de Deus, como a criança que nasce está envolvida pelo amor de sua mãe, e não terá senão uma ideia imperfeita dessa transição. Tratei de explicar a felicidade da vida que espera o homem depois da morte de seu corpo, mas não pude. Explica-se o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e cujos membros jamais puderam sair do círculo estreito onde estão encerrados? Para explicar-te a felicidade eterna, eu te direi: ama, porque só o amor pode fazer-te pressenti-la, e quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Pergunta: a vossa posição foi feliz desde a vossa reentrada no mundo dos espíritos? Resposta: não, tive de pagar a dívida do homem. Meu coração me fizera pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar a minha indiferença para com o Criador, mas a sua misericórdia levou em conta o pouco bem que pude fazer. As dores que senti com resignação, apesar de meu sofrimento, e sua justiça que tem uma balança que os homens não compreenderão jamais. Pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi depressa apagado. Pergunta: desejas dar notícias de sua filha? Morta 4 ou 5 anos depois de seu pai. Resposta: ela está em missão na vossa terra. Pergunta: ela é feliz como criatura? Não quero vos fazer pergunta indiscreta. Resposta: eu bem o sei. Acaso não vejo o teu pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não, como criatura ela não é feliz. Ao contrário, todas as misérias de vossa vida devem atingi-la. Ela, porém, deve dar o exemplo dessas grandes virtudes, das quais fazeis grandes palavras. Eu a ajudarei, porque deverei velar por ela,
mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos. Ela não está em expiação, mas em missão. Tranquilizante, pois, por ela e obrigado pela tua lembrança. Neste momento, o médium sentiu uma dificuldade para escrever e disse: se for um espírito sofredor que me detém, peço-lhe para escrever. Resposta: uma infeliz. Pergunta: quereis dizer-me o vosso nome? Resposta: Valérie. Pergunta: quereis dizer-me o que atraiu o castigo sobre vós? Resposta: não. Pergunta: arrependei-vos de vossas faltas? Resposta: tu bem o vês? Pergunta: quem vos trouxe aqui? Resposta: Six Denier. Pergunta: com qual objetivo o fizestes? Resposta: para que tu me ajudes. Pergunta: foste vós quem impediu-me de escrever mesmo agora? Resposta: ele me colocou em seu lugar. Pergunta: que relação há entre vós? Resposta: ele me conduziu. Pergunta: pedi-lhe para juntar-se a nós para a prece? Depois da prece, Six Dernier retoma: obrigado por ela, tu compreende, não te esquecerei, pense nela. Pergunta a Six Dernier: como espírito, tendes muitos espíritos sofredores para guiar? Resposta: não, mas logo que conduzimos um deles ao bem, tomamos um outro sem por isso abandonarmos os primeiros. Pergunta: como podeis bastar a uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com os séculos? Resposta: compreende que aqueles que conduzimos se depuram e progridem, portanto, nos dão menos trabalho, ao mesmo tempo nós mesmos nos elevamos e, subindo, as nossas faculdades progridem, o nosso poder irradia em proporção à nossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, portanto, são assistidos pelos bons espíritos que têm por missão guiá-los. Esta tarefa não é exclusivamente reservada aos encarnados, mas estes devem concorrer para ela, porque é para eles um meio de adiantamento. Quando um espírito inferior vem se colocar de permeio com uma boa comunicação, como no presente caso, sem dúvida não o faz sempre com uma boa intenção, mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja a fim de que aquele ao qual se dirige trabalhe para o seu adiantamento. Sua persistência, é verdade, às vezes degenera em obsessão, mas quanto mais tenaz, tanto mais prova o quanto é grande a necessidade de assistência. Portanto, é um erro recusá-lo. É necessário olhá-lo como um pobre que vem pedir esmola e dizer-se: é um espírito infeliz que os bons espíritos me enviam para educá-lo. Se eu triunfar, terei a alegria de ter conduzido uma alma ao bem e ter abreviado os seus sofrimentos. Essa tarefa é frequentemente penosa, sem dúvida. Seria mais agradável ter sempre belas comunicações e não conversar senão com os espíritos escolhidos. Mas não é em não procurando senão a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões que se nos oferecem para fazer o bem que se merece a proteção dos bons espíritos. O doutor Demer, morto em Albi, Tarn, em 25 de janeiro de 1865. O Sr. Demer era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter, tanto quanto seu saber, lhe granjearam a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e apesar de sua avançada idade, nenhuma fadiga sentia quando se tratava de ir cuidar de pobres enfermos. O preço de suas visitas era a menor de suas preocupações. Ele se considerava menos incomodado pelo infeliz do que por aquele que sabia poder pagar, porque dizia, este último, em sua falta, sempre poderia conseguir um médico. Ao primeiro não só dava os remédios gratuitamente, mas, frequentemente, deixava com que prover as necessidades materiais, o que, às vezes, é o mais útil dos medicamentos.
Pode-se dizer dele que era o cura d'ars da medicina. O Sr. Demer abraçava com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, dos quais, em vão, pedira solução à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender toda a sua importância e também foi um dos seus mais zelosos propagadores. Relações de viva e mútua simpatia se estabeleceram entre ele e nós por correspondência. Soubemos de sua morte no dia 30 de janeiro e o nosso primeiro pensamento foi de conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Aspas. Eis-me. Prometera-me quando vivo que desde que morresse viria, se isso fosse possível, apertar a mão de meu caro mestre e amigo, Sr. Allan Kardec. A morte dera à minha alma este sono pesado que se chama letargia, mas o meu pensamento estava desperto. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que segue a morte. Despertei e de um salto fiz a viagem. O quanto sou feliz! Não sou mais velho nem enfermo. O meu corpo não é senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, dos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com o vôo rápido o horizonte do vosso céu nebuloso. E eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino, átomo diante da grandeza da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Oh, quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu Senhor, vou fazer-lhe um estudo, virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito que vos dedico ao adiantamento. Até breve. Demer. Fecha aspas. As duas comunicações seguintes, dadas nos dias 1 e 2 de fevereiro, são relativas à doença da qual estávamos atacados nesse momento. Embora sejam pessoais, nós as reproduziremos, porque elas provam que o Sr. Demer é tão bom como espírito quanto era como homem. Aspas. Meu bom amigo, tende confiança em nós e grande coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com as cautelas prescritas podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra que foi o objetivo principal de vossa existência. Sou eu, portanto, que estou sempre aqui junto a vós, com o espírito de verdade, que me permito tomar a palavra em seu nome, como o último dos vossos amigos vindo entre os espíritos. Eles me fazem as honras e as boas-vindas. Caro mestre, o quanto sou feliz por estar morto a tempo para estar convosco neste momento. Se morresse mais cedo, talvez pudera vos evitar essa crise que eu não previa. Havia muito pouco tempo que desencarnara para me ocupar de outra coisa que do espiritual. Mas agora velarei por vós, caro mestre. É o vosso irmão e amigo que está feliz por ser espírito, para estar junto de vós e vos cuidar em vossa doença. Mas conheceis o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os bons espíritos nos cuidados que vos dão, conformando-se estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui. Esse carvão é fatigante. Enquanto estáis doente, não o queimeis mais. Ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele escapam são deletérios. Vosso amigo, Demer. Fecha aspas. Aspas. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando do acidente que lhe ocorreu e que fora funesto sem uma intervenção eficaz, a qual fui feliz em ajudar.
Segundo as minhas observações e as informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. Entretanto, é preciso dar, antes de partir, a última demão às obras que devem completar a teoria doutrinária da qual ele é o iniciador, e se torna culpável de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho para a imperfeição do seu organismo, que o ameaça com a súbita partida para os nossos mundos. Não é necessário temer em dizer-lhe toda a verdade, para que se acautele e siga à risca as nossas prescrições. Demeure, fecha aspas. A comunicação seguinte foi obtida em Montalban, em 26 de janeiro, dia seguinte de sua morte, no círculo de amigos espíritas que tinha nessa cidade. Aspas. Antoine Demeure. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem, como vós, esta santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Eu estou feliz, mais feliz do que poderia esperá-lo, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria. Há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos, estarei frequentemente junto de vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa pobre matéria, que nos oculta tanta magnificência e tantas alegrias. Orai por aqueles que estão privados dessa felicidade, porque eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não continuarei por muito tempo, mas vos direi que não me acho de todo estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Estou feliz aqui, porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles todas as vezes que o deseje. Não choreis, meus amigos, far-me-eis lamentar o ter-vos conhecido. Deixai passar o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos encontrar reunidos. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console, ali estarei junto de vós. Demeure. Uma outra carta de Montalban contém o seguinte relato. Aspas. Esconderamos a senhora G., médium vidente e sonâmbula, muito lúcida, a morte do Sr. Demeure, para pouparmos a sua extrema sensibilidade e o bom doutor, sem dúvida, compreendendo nosso objetivo, evitara manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias que diziam que iriam aliviar a senhora G de uma entorse da qual sofria cruelmente desde a véspera. Disso mais não sabíamos e estávamos longe de esperar a surpresa que nos dirigiam. Apenas essa senhora entrou em sonambulismo, fez ouvir gritos pungentes mostrando o seu pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre a sua perna e cujos traços lhe estavam ocultos. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de tempo em tempo sobre a outra parte doente uma tração longitudinal, absolutamente como faria um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente se deixava chegar, às vezes, a vociferações e a movimentos desordenados. Mas a crise não foi de longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todo o traço da entorse havia desaparecido. Não havia mais inchaço. O pé retomara a sua aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito permanecia sempre desconhecido da médium e persistia em não mostrar os seus traços. Tinha mesmo o ar de querer desvanecer-se, quando de um pulo, a nossa enferma, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se lança ao meio do quarto para agarrar e apertar a mão do seu doutor espiritual. Ainda esta vez, o espírito ocultara toda a cabeça, deixando a sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G grita e cai desfalecida sobre o assoalho. Acabara de reconhecer o Sr. Demeure,
no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia cuidados atenciosos de vários espíritos simpáticos. Enfim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos que lhe respondiam aos seus testemunhos de afeição, penetrando-a com fluido reparador. Essa cena não é comovente e dramática, e não se crê ver todos esses personagens desempenharem o seu papel na vida humana. Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como o faziam na Terra. Estávamos felizes por reencontrarmos o nosso amigo espiritualizado, com o seu excelente coração e a sua delicada solicitude. Ele fora, durante a sua vida, o médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e cuidara dela como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àquela que o espírito amava não é impressionante e não é bem feita para que se entrevenha a vida futura sob o seu aspecto mais consolador? Fecha aspas. Nota. A situação do Sr. de Mer, como espírito, é bem aquela que a sua vida digna e utilmente cumprida fazia pressentir. Mas um outro fato, não menos instrutivo, ressalta dessas comunicações, que é a atividade que ele manifesta quase imediatamente após a sua morte, para ser útil. Pela sua alta inteligência e as suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito avançados. É feliz, mas a sua felicidade não é inanição. Há alguns dias de distância ele cuidava dos enfermos como médico, e apenas desligado apressasse em cuidar deles como espírito. Que se ganha, pois, em estar no mundo espiritual, dirão certas pessoas, se ali não se desfruta de repouso? A isso nós lhe perguntaremos primeiro se nada é não ter mais nem cuidados, nem as necessidades, nem as enfermidades da vida, de ser livre e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com rapidez do pensamento, ir ver seus amigos a toda hora, a qualquer distância em que se encontrem. Depois acrescentaremos, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja. Estareis perfeitamente livres para permanecerdes numa beata ociosidade, tanto tempo quanto quiserdes. Mas deixareis logo esse repouso egoísta, sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Então vos será respondido, se vos aborreceis por nada fazer, procurai vós mesmos fazer alguma coisa. As ocasiões de ser útil não faltam mais no mundo dos espíritos do que entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento, ela é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações em relação com seus gostos e as suas aptidões e escolhem de preferência aquelas que podem ajudar o seu adiantamento. A senhora viúva Foulon, nascida Olis. A senhora Foulon, falecida em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865, morou por muito tempo no Havre, onde granjeou uma reputação como miniaturista muito hábil. Seu talento notável, no início, não foi para ela senão uma distração de amadora. Mas mais tarde, quando vieram os maus dias, soube dele fazer um precioso recurso, o que, sobretudo, a fazia amar e estimar, o que torna a sua memória cara a todos aqueles que a conheceram. É a amenidade do seu caráter. São suas qualidades particulares, das quais só aqueles que conhecem a sua vida íntima podem apreciar toda a extensão, porque, como todos aqueles nos quais o sentimento do bem é inato, não fazia ostentação dele, e dele nem mesmo desconfiava. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha nenhuma presa, era ela, sem dúvida. Talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal foi levado mais longe, sempre pronta a sacrificar o seu repouso, a sua saúde, os seus interesses para aqueles a quem podia ser útil. Sua vida não foi senão uma sequência de devotamentos, como não foi ela, desde a sua juventude, senão uma longa sequência de rudes e cruéis provas, diante das quais a sua coragem, a sua resignação e a sua perseverança
jamais faltaram. Mas ai, sua visão fatigada por um trabalho minucioso se extinguia dia a dia, ainda há algum tempo, e a cegueira, já muito avançada, seria completa. Quando a senhora Foulon teve conhecimento da doutrina espírita, isso foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantou sobre alguma coisa que não lhe era desconhecida, mas da qual não tinha senão uma vaga intuição. Também o estudava com ardor, mas ao mesmo tempo com essa lucidez de espírito, essa justeza de apreciação que era própria de sua alta inteligência. É necessário conhecer todas as perplexidades de sua vida, perplexidades que tinham sempre por móvel não ela mesma, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que ela auriu nesta sublime revelação que lhe dava uma fé inquebrantável no futuro e lhe mostrava o nada das coisas terrestres. Sua morte foi digna de sua vida. Viu-lhe as aproximações sem nenhuma apreensão penosa. Era para ela a libertação dos laços terrestres, que deveria abrir-lhe essa vida espiritual benfazeja, com a qual estava identificada pelo estudo do espiritismo. Ela morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que aceitara vindo para a Terra, de ter escrupulosamente cumprido seus deveres de esposa e de mãe de família, porque também havia, durante a sua vida, abjurado todo ressentimento contra aqueles dos quais tinha se queixar, e que lhe pagaram com a ingratidão, que sempre lhes restituíra o bem pelo mal e que deixou a vida perdoando-lhes, remetendo-os por ela mesma à bondade e à justiça de Deus. Enfim, ela morreu com a serenidade que dá uma consciência pura e a certeza de estar menos separada de seus filhos que durante a vida corpórea, uma vez que poderá, doravante, estar com eles em espírito sobre qualquer ponto do globo em que se encontrem, ajudá-los com seus conselhos e cobri-los com a sua proteção. Desde que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi conversar com ela. As relações de amizade e simpatia que a doutrina espírita fizera nascer entre ela e nós explicam algumas de suas palavras e a familiaridade de sua linguagem. 1. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias depois de sua morte. Aspas. Estava segura de que teríeis o sentimento de evocar-me logo depois da minha libertação e estava pronta para vos responder, porque não conhecia perturbação. Não são senão aqueles que têm medo que são envolvidos por essas trevas espessas. Pois bem, meu amigo, estou feliz agora. Esses pobres olhos que estavam enfraquecidos e que não me deixavam senão a lembrança dos prismas que tinham colorido a minha juventude, com o seu cintilante Fausto, abriram-se aqui e encontraram os esplêndidos horizontes que idealizam em suas vagas reproduções alguns de vossos artistas, mas cuja realidade majestosa, severa e todavia cheia de encantos, está marcada com a mais completa realidade. Não faz senão 3 dias que morri e sinto que sou artista. Minhas aspirações rumo ao ideal de beleza nas artes não eram senão a intuição de faculdades que estudara e adquirira em outras existências e que se desenvolveram na minha última. Mas quanto tenho a fazer para reproduzir uma obra-prima digna da grande cena que fere o espírito, chegado à região da luz? Pincéis, pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita e que só o espiritismo está reservado à glória de fazê-la reviver com toda a sua ostentação no vosso mundo deserdado. Bastante para o artista, agora, a vez da amiga. Por que, boa amiga, a senhora Kardec, vos comoveis assim com a minha morte? Sobretudo vós que conheceis as decepções e as amarguras de minha vida, deveríeis regozijar-vos, ao contrário, por ver que agora nada mais tenho para beber no copo amargo das dores terrestres, que esvaziei até a borra.
Crede-me, os mortos são mais felizes do que os vivos, e chorá-los é duvidar da verdade do Espiritismo. Rever-me-eis, estejais seguro disso. Parti primeiro, porque a minha tarefa nesse mundo estava finda. Cada um tem a sua a cumprir na terra. E quando a vossa estiver finda, vireis repousar junto a mim, para recomeçar em seguida, se for necessário, tendo em vista que nada na natureza permanece inativo. Cada um tem as suas tendências e obedece a elas. É uma lei suprema que prova o poder do livre-arbítrio. Também, boa amiga, de indulgência e caridade, todos necessitamos reciprocamente, seja no mundo visível, seja no mundo invisível. Com essa divisa, tudo vai bem. Não me direis para deter-me, sabeis que converso longamente pela primeira vez. Deste modo vos deixo, agora, a vez no meu excelente amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que consentiu dirigir à amiga que o precedeu no túmulo, porque pouco faltou para partirmos juntos para o mundo onde me encontro, meu bom amigo. Alusão à doença da qual fala o Dr. Demerre. Que teria dito ela, companheira bem-amada de vossos dias, se os bons espíritos nisso não pusessem boa ordem? Então ela teria chorado e gemido, e eu o compreendo, mas também é necessário que ela vele para não vos expordes de novo ao perigo antes de acabar o vosso trabalho de iniciação espírita. Sem isso, correis o risco de chegar muito cedo entre nós e de não ver, como Moisés, a terra prometida senão de longe. Tende-vos, pois, em guarda, é uma amiga quem disso vos previne. Agora me vou, retorno para junto de meus caros filhos, depois vou ver além dos mares se a minha ovelha viajante chegou enfim ao porto, ou se ela é o joguete da tempestade. Uma de suas filhas que morava na América. Que os bons espíritos te protejam, vou juntar-me a eles para isso. Voltarei a conversar convosco, porque sou uma conversadora infatigável, disso vos lembrais. Adeus, pois, bons e caros amigos, até breve. Viúva Foulon, fecha aspas. 2. 8 de fevereiro de 1865. Pergunta. Cara senhora Foulon, estou muito feliz com a comunicação que me destes outro dia e com a vossa promessa de continuar as nossas conversas. Eu vos reconheci perfeitamente na comunicação. Nela falais de coisas ignoradas pelo médium e que não podiam vir senão de vós. Depois, a vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem a da vossa alma amorosa. Mas há nas vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não vos conheci quando viva. Sabeis que a esse respeito permiti-me mais de uma admoestação em certas circunstâncias. Resposta. É verdade, mas desde que me vi gravemente enferma, recobrei uma firmeza de espírito perdida pelos desgostos e as vicissitudes que, por vezes, tornaram-me receosa durante a vida. Eu disse a mim mesma, tu és espírita, esqueça a terra, prepara-te para a transformação de teu ser e vê pelo pensamento a senda luminosa que a tua alma deve seguir, deixando teu corpo, e que a conduzirá feliz e liberta às esferas celestes, onde deves viver doravante. Dir-me-eis que era um pouco presunçosa de minha parte em contar com a felicidade perfeita deixando a terra, mas sofrera tanto que dever espiar as minhas faltas desta existência e das existências precedentes. Esta intuição não me enganara, e foi ela que me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos instantes. Esta firmeza foi naturalmente acrescida quando, depois da minha libertação, vi as minhas esperanças realizadas. Pergunta. Quereis agora nos descrever a vossa passagem, o vosso despertar e as vossas primeiras impressões? Resposta. Eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que o desligamento me fazia provar. Encontrei-me, depois do supremo suspiro, como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, não sonhando com nada e numa vaga sonolência que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Assim permaneci por longo tempo.
Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco no meio de irmãos que não conhecia. Eles me prodigalizaram os seus cuidados e seus carinhos, mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e disseram-me: será para lá que irás conosco, não pertenceis mais à terra. Então lembrei-me, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas com a certeza de ali encontrar a felicidade, subimos e a estrela aumentava. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer, o repouso em relação às fadigas corpóreas que suportei e às vicissitudes da vida terrestre, mas não a indolência do espírito, porque a atividade do espírito é uma alegria. Pergunta: é que deixastes definitivamente a terra? Resposta: nela deixo muitos seres que me são queridos para ainda deixá-la definitivamente. A ela virei, pois, em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto de meus filhos. Aliás, sabeis bem que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Pergunta: a posição na qual estais parece dever enfraquecer as vossas relações com aqueles que deixastes neste mundo? Resposta: não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Crede-me, pode-se estar na terra mais perto daqueles que alcançaram a perfeição do que daqueles que a inferioridade e o egoísmo fazem turbilhonar ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. É o laço que cimenta a união das almas ligadas uma à outra e a continua, apesar da distância e dos lugares. Não há distância senão para os corpos materiais, não há para os espíritos. Pergunta: que ideia fazeis agora de meus trabalhos concernentes ao espiritismo? Resposta: acho que tendes tarefa de almas e que o fardo é penoso para carregar. Mas vejo o objetivo e sei que atingi-lo-eis. Eu vos ajudarei, podendo, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, em vos empenhando em tomar, oportunamente, certas medidas próprias para ativarem em vossa vida o movimento renovador ao qual o espiritismo impele. Vosso amigo Demer, unido ao espírito de verdade, vos será de um concurso ainda mais útil. Ele é mais sábio e mais sério que eu, mas como sei que a assistência dos bons espíritos vos fortifica e vos sustenta em vosso labor, crede que a minha vos será assegurada por toda parte e sempre. Pergunta: poder-se-ia induzir de algumas de vossas palavras que não dareis uma cooperação pessoal muito ativa à obra do espiritismo? Resposta: enganai-vos, mas vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar dessa questão importante que um sentimento invencível de timidez me impede, no momento, de vos responder segundo os vossos desejos. E isso talvez virá. Terei mais coragem e audácia, mas é necessário antes que os conheça melhor. Não faz senão 4 dias que morri, estou ainda sob o encanto do deslumbramento que me cerca. Meu amigo, o compreendeis? Não posso bastar para exprimir as novas sensações que provo. Devo violentar-me para me arrancar da fascinação que exercem sobre o meu ser as maravilhas que ele admira. Não posso senão bendizer e adorar a Deus em suas obras, mas isso passará. Os espíritos me asseguram que logo estarei acostumada com todas essas magnificências e que, então, poderei, com a minha lucidez de espírito, tratar todas as questões relativas à renovação terrestre. Depois, com tudo isso, pensai que, sobretudo neste momento, tenho uma família a consolar. Adeus e até breve, a vossa boa amiga que vos ama e vos amará sempre, meu mestre, porque é a vós que ela deve a única consolação durável e verdadeira que experimentou na terra. Viúva Foulon. 3. A comunicação seguinte foi dada para os seus filhos em 9 de fevereiro. Aspas. Meus filhos, meus bem-amados,
Deus me retirou de vós, mas a recompensa que ele dignou me conceder foi bem grande em comparação ao pouco que fiz na terra. Sede resignados, meus bons filhos, às vontades do mais alto, auriem tudo o que permitiu que recebeis a força para suportar as provas da vida. Tende firme no vosso coração esta crença que tanto facilitou a minha passagem da vida terrestre para a vida que nos espera ao sair desse baixo mundo. Deus estendeu sobre mim, depois de minha morte, a sua inesgotável bondade, como consentiu fazê-lo quando eu estava na terra. Agradeci a Ele por todos os benefícios que vos concede. Bendizei-o, meus filhos, bendizei-o sempre e em todos os instantes. Não percais jamais de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes a seguir. Pensai no emprego que tendes a fazer do tempo que Deus vos concede na terra. Aí serei felizes, meus bem-amados, felizes uns pelos outros. Se a união reinar entre vós, felizes por vossos filhos se os elevais no bom caminho, naquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Se não podeis me ver, sabei bem que o laço que nos unia nesse mundo não foi rompido pela morte do corpo, porque não é o envoltório que nos liga, mas o espírito. Será por aí, meus bem-amados, que poderei, pela bondade do Todo-Poderoso, vos guiar ainda e vos encorajar na vossa caminhada para nos reunirmos mais tarde. Ide, meus filhos, cultivai com o mesmo amor essa sublime crença. Belos dias vos estão reservados, a vós que credes. Já vos foi dito, mas eu não deveria vê-los na terra. Será do alto que julgarei os tempos felizes prometidos pelo Deus bom, justo e misericordioso. Não choreis, meus filhos, que estas conversas fortifiquem a vossa fé, o vosso amor em Deus, que tantos dons derramou sobre vós, que tantas vezes enviou socorro à vossa mãe. Pedi-lhe sempre, a prece fortifica. Conformai-vos às instruções que segui tão ardentemente na vida que Deus vos concede. Eu voltarei, meus filhos, mas é necessário que sustente a minha pobre filha, que ainda tem tanta necessidade de mim. Adeus, até breve. Crede na bondade do Todo-Poderoso. Eu o rogo por vós. Até a vista. Viúva Foulon. Fecha aspas. Nota. Todo espírita sério e esclarecido tirará facilmente destas comunicações os ensinamentos que dela ressaltam. Não chamaremos a atenção, pois, senão sobre 2 pontos. O primeiro é que este exemplo nos mostra a possibilidade de não mais encarnar na Terra e passar daqui para um mundo superior, sem estar, por isso, separado dos seres queridos que aqui se deixa. Aqueles, pois, que temem a reencarnação por causa das misérias da vida, podem dela se isentar, fazendo o que é necessário, quer dizer, trabalhando pelo seu adiantamento. Aquele que não quer vegetar nas classes inferiores deve se instruir e trabalhar para subir de grau. O segundo ponto é a confirmação desta verdade de que, depois da morte, estamos menos separados dos seres que nos são caros do que durante a vida. A senhora Foulon, retida pela idade e a enfermidade numa cidade do Midi, não tinha perto dela senão uma parte de sua família. A maioria dos seus filhos e de seus amigos estava dispersa ao longe e obstáculos materiais se opunham a que ela pudesse vê-los tão frequentemente como uns e outros o desejassem. A grande distância tornava mesmo a correspondência rara e difícil para alguns. Apenas se desembaraçou de seu corpo terrestre, leve, ela correu para junto de cada um, transpôs as distâncias sem fadiga, com a rapidez da eletricidade, vê-os, assiste às suas reuniões íntimas, cerca-os de sua proteção e pode, pela via da mediunidade, conversar com eles a todo um instante, como quando viva. E dizer que a este pensamento consolador há pessoas que preferem a ideia de uma separação indefinida. Um médico russo. O Sr. P. era um médico de Moscou, tão distinguido por suas eminentes qualidades morais quanto pelo seu saber. A pessoa que o evocou conhecia-o apenas pela reputação e não tivera com ele senão relações indiretas.
A comunicação original foi em língua russa. Pergunta, depois da evocação. Estais aqui? Resposta. Sim. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença, mas resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. Ouvir as vossas palavras sobre mim, e isso levou-me a vos conhecer, e então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. Pergunta. Por que, vós que éreis tão bom, tanto sofrestes? Resposta. Foi uma bondade do Senhor que quis, por aí, me fazer sentir duplamente o preço da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível nesse mundo. Pergunta. O pensamento da morte vos foi causa de terror? Resposta. Não, eu tinha muita fé para isso. Pergunta. A separação foi dolorosa? Resposta. Não. O que chamais o último momento, nada é, não senti senão um estalido muito curto e logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado da minha miserável carcaça. Pergunta. Que aconteceu então? Resposta. Tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos virem ao meu encontro e me desejar boas-vindas, notadamente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Pergunta. Que região habitais? Estais num planeta? Resposta. Tudo o que não é um planeta é o que chamais de espaço. É ali que estou. Mas quantos degraus nessa imensidade da qual o homem não se faz uma ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, quer dizer, do aviltamento da encarnação no mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Ali onde estou, não se chega senão depois de muitas provas, o que significa de muitas encarnações. Pergunta. Nessa conta tivestes muitas existências? Resposta. Como poderia ser de outro modo? Não há nada de excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa não pode vir senão depois da vitória alcançada na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso, necessariamente, que a luta também o fora. Mas a vida humana é tão curta que a luta não é real senão por intervalos, e esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevados, é certo que alcancei essa felicidade por uma continuidade de combates, onde Deus permitiu que eu obtivesse, algumas vezes, a vitória. Pergunta. Em que consiste a vossa felicidade? Resposta. E isso é mais difícil de vos fazer compreender? A felicidade da qual gozo é um contentamento extremo de mim mesmo, não de meus méritos, isso seria de orgulho, e este é a característica de espíritos inferiores, mas um contentamento imerso, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita, é a alegria profunda de ver o bom, o bem, de dizer-se talvez tenha contribuído para o adiantamento de alguns daqueles que se elevaram para o Senhor. Está-se como identificado com o bem-estar. É uma espécie de fusão do espírito e a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais depurados, de compreendê-los em suas missões e de saber-se que se chegará lá também. Entrevêem-se no infinito incomensurável as regiões tão resplandecentes do fogo divino, que se ofusca mesmo, contemplando-as através do véu que ainda as cobre. Mas que vos digo, compreendeis as minhas palavras? Esse fogo do qual falo, credes que seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, não. É alguma coisa inefável ao homem, porque as palavras não exprimem senão os objetos, as coisas físicas ou metafísicas, das quais tem conhecimento pela memória ou intuição de sua alma. Ao passo que, não podendo ter essa memória do desconhecido absoluto, não há termos que possam dar-lhes a percepção. Mas sabei-o, já é uma felicidade imensa pensar que se pode elevar-se infinitamente. Pergunta. Tivestes a bondade de dizer-me que queria ser útil. Em que, eu vos peço? Resposta. Eu posso ajudar-vos em vossos desfalecimentos, sustentar-vos em vossas fraquezas, consolar-vos em vossos desgostos, se a vossa fé, sacudida por algum abalo, vos perturbe, venha cambalear.
Chamai-me, Deus dar-me-á as palavras para vô-lo fazer lembrado e vos conduzir a ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir sob o peso de tendências das quais vos reconheceis culpado, chamai-me, eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, como Jesus outrora foi ajudado a carregar a sua, aquela que tão altamente deveria nos proclamar a verdade. A caridade, se enfraquecerdes sob o peso de vossos desgostos, se o desespero se apoderar de vós, chamai-me, virei vos tirar desse abismo falando-vos. Espírito a espírito, em vos lembrando dos deveres que vos são impostos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentireis em mim, amor que Deus colocou em meu ser para ser transmitido àqueles que Ele pode salvar. Tende, sem dúvida, amigos na terra. Aqueles partilham talvez as vossas dores e talvez já vos salvaram. No desgosto, ide procurá-los, ide levar-lhes as vossas queixas e as vossas lágrimas, e eles vos dão, em troca desse sinal de afeição, os seus conselhos, seu apoio, seus carinhos. Pois bem, não pensais que um amigo daqui seja também uma coisa boa? Não é consolador dizer-se, quando eu morrer, meus amigos na terra estarão no meu enterro, pedindo por mim e chorando sobre mim, mas meus amigos do espaço estarão no limiar da vida e virão sorrindo conduzir-me ao lugar que eu merecer pelas minhas virtudes. Pergunta: em que mereci a proteção que desejais me conceder? Resposta: eis por quê. Liguei-me a vós desde o dia de minha morte. Eu vos vi espírita, bom médium e adepto sincero. Entre aqueles que deixei nesse mundo não vi senão vós no início. Então resolvi vir contribuir para o vosso adiantamento, no vosso interesse, sem dúvida, mas ainda mais no interesse de todos aqueles que estáis chamado a instruir na verdade. Vós o vedes, Deus vos ama bastante para vos tornar missionário. Ao vosso redor, todos, pouco a pouco, partilham as vossas crenças. Os mais rebeldes, pelo menos, vos escutam, e um dia vê-los-eis crerem em vós. Não vos canseis, caminhai sempre, apesar das pedras do caminho. Tomai-me por bastão de fraqueza. Pergunta: não ouso crer merecer um tão grande favor? Resposta: sem dúvida, estais longe da perfeição, mas o vosso amor em difundir as santas doutrinas, em sustentar a fé naqueles que vos escutam, em pregar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando se usa de maus procedimentos contra vós, a vossa resistência ao vosso instinto de cólera, que poderíeis satisfazer tão facilmente quanto aqueles que vos afligem ou desconhecem as vossas intenções, vem, felizmente, servir de contrapeso àquilo que tendes de mal em vós, e sabei-o, é um poderoso contrapeso quanto o perdão. Deus vos cobre com as suas graças pela faculdade que vos dá, e que não tem senão que vos engrandecer pelos vossos esforços, a fim de trabalhardes eficazmente pela salvação do próximo. Eu vou deixar-vos, mas contai comigo. Tratai de moderar as vossas ideias terrestres e de viver, mais frequentemente, com os vossos amigos daqui. P. Bernardin, Bordeaux, abril de 1862. Eu sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra, na miséria e no opróbrio. Trabalhei sem descanso para dar à minha família, cada dia, um pedaço insuficiente de pão. Mas amei o meu Senhor verdadeiro, e quando aquele que me carregava na terra aumentava o meu fardo de dores, eu dizia: meu Deus, dai-me a força para suportar esse peso sem lamentar-me. Eu expiei, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor recebeu-me na paz, e o meu mais sincero voto foi o de vos reunir todos ao meu redor, meus filhos, meus irmãos, e o de vos dizer: qualquer preço que nisso colocardes, a felicidade que vos espera está ainda bem acima. Eu não tinha posição. Filho de uma numerosa família, servia quem podia ajudar-me a suportar a minha vida.
nascido numa época na qual a servidão era cruel, suportei todas as injustiças, todo o trabalho imposto e pesado, todas as cargas que aprazava aos subalternos do Senhor me imporem. Vi a minha mulher ultrajada, vi as minhas filhas raptadas, depois rejeitadas, sem poder lamentar-me. Vi os meus filhos conduzidos nas guerras de pilhagem e de crimes, enforcados por faltas que não cometeram. Se soubesseis, pobres amigos, o que suportei em minha muito longa existência. Mas eu esperava a felicidade que não existe na terra, e o Senhor m'a concedeu. A vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Meu filho, podes conservar o que te dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é muito melhor escutado quando pode dizer: eu suportei mais que vós, suportei sem lamentar-me. Pergunta: em que época vivestes? Resposta: de 1400 a 1460. Pergunta: tivestes uma outra existência depois? Resposta: sim, ainda vivi entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura, daquela que sai da mão de Deus e não daquela que os homens fizeram. Pergunta: agora, como espírito, tendes ocupações? Resposta: poderíeis crer que os espíritos ficam inativos? A inação, a inutilidade, seriam para eles um suplício. Minha missão é a de guiar os centros abertos no Espiritismo. Ali inspiro os bons pensamentos e esforço-me por neutralizar aqueles que os maus espíritos procuram sugerir. Bernardin. A Condessa Paula. Era uma mulher jovem, bela, rica, de um ilustre nascimento segundo o mundo e, por outro lado, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cuja oração fúnebre se resume nestas palavras em todas as bocas: por que Deus retira tão cedo tais pessoas da terra? Felizes aqueles que fazem assim bendizer a sua memória. Ela era boa, doce e indulgente para com todo o mundo, sempre pronta a desculpar ou a atenuar o mal, em lugar de agravá-lo. Nunca a maledicência manchou os seus lábios. Sem arrogância nem orgulho, tratava os seus inferiores com uma benevolência que nada tinha da baixa familiaridade, e sem tomar diante deles ares de grandeza ou de uma proteção humilhante. Compreendendo que as pessoas que vivem de seu trabalho não são capitalistas e que têm necessidade do dinheiro que lhes é devido, seja por seu estado, seja para viver, jamais ela fez esperar um salário. O pensamento de que alguém pudesse sofrer de uma falta de pagamento por sua culpa era-lhe um remorso de consciência. Não era dessas pessoas que procuram sempre o dinheiro para satisfazerem as suas fantasias, e não o têm nunca para pagarem o que devem. Ela não compreendia que pudesse ser de bom gosto para um rico ter dívidas, e ficaria humilhada, podendo-se dizer que os seus fornecedores eram obrigados a fazer-lhe adiantamentos. Também em sua morte não houve senão lamentos e nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não era essa beneficência oficial que se expõe publicamente. Nela era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que ela secou e os desesperos que acalmou, porque essas boas ações não tinham por testemunhas senão ela e os infelizes que assistia. Sabia, sobretudo, descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, e que socorria com a delicadeza que eleva o moral, ao invés de abaixá-lo. Sua posição e as altas funções de seu marido obrigavam-na a uma apresentação doméstica, a qual não podia infringir, mas em tudo satisfazendo as exigências de sua posição, sem mesquinhez, ali colocava uma ordem que, evitando os desperdícios ruinosos e as despesas supérfluas, permitia-lhe para isso bastar-lhe a metade do que custaria a outros, sem fazer melhor.
Poderia fazer assim de sua fortuna uma parte maior para os necessitados. Para isso, separar um capital importante, cuja renda era designada exclusivamente para essa destinação, sagrada para ela, e a considerava como tendo-a de menos a destinar para sua casa. Achava, assim, o meio de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com o infeliz. Nota. Pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher beneficente, traçada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Fim de nota. Evocada, 12 anos depois de sua morte, por um de seus parentes iniciados no Espiritismo, ela deu a comunicação seguinte, em resposta a diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Nota. Extraímos desta comunicação, cujo original está em língua alemã, as partes instrutivas para o assunto que nos ocupa, suprimindo o que não é senão de interesse de família. Fim de nota. Aspas. Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Eu o sou, com efeito, além de tudo que possa exprimir, e, todavia, estou longe ainda do último grau. Entretanto, estou entre os felizes da terra, porque não me lembro de ter provado a tristeza real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha tudo que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade, perto daquela que se saboreia aqui? Que são as vossas mais esplêndidas festas, onde se expõem os mais ricos ornamentos, perto dessas assembleias de espíritos resplandecentes, de uma luz que a vossa vista não poderia suportar e que é apanágio da pureza? Que são os vossos palácios e os vossos salões dourados, perto das moradias aéreas, dos vastos campos do espaço matizado de cores, que fariam empalidecer o arco-íris? Que são os vossos passeios, de passos contados em vossos parques, perto das excursões através da imensidade, mais rápidas do que o relâmpago? Que são os vossos horizontes limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso dos mundos que se movem no universo, sem limite sob a poderosa mão do mais alto? Quanto os vossos mais melodiosos concertos são tristes e gritantes, perto dessa suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma? Quanto as vossas maiores alegrias são tristes e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o ser, como um eflúvio benfazejo, sem mistura de nenhuma inquietação, de nenhuma apreensão, de nenhum sofrimento? Aqui tudo respira o amor, a confiança, a sinceridade, por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, nenhuma parte de invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e aonde chegareis infalivelmente seguindo o caminho reto. Entretanto, se deixaria cedo uma alegria uniforme, não credes que a nossa alma isenta de peripécias não é nem um concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade? Não é o movimento da vida a atividade? As ocupações, embora isentas de fadigas, dão-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos milhares de incidentes de que são salpicadas. Cada um tem a sua missão a cumprir, os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras para consolar. Se vai ou vem, não de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro, reúne-se ou separa-se para se reunir em seguida, reúne-se num lugar, comunica-se o que se fez, felicita-se pelos sucessos alcançados, combina-se, assiste-se reciprocamente nos casos difíceis. Enfim, asseguro-vos que ninguém tem tempo de se aborrecer um segundo. Neste momento, a Terra é o nosso grande objeto de preocupação. Que movimento entre os espíritos, que numerosas cortes afluem para concorrer em sua transformação. Dir-se-ia uma multidão de trabalhadores ocupados em desbravar uma floresta sob a condução de chefes experimentados.
Uns abatem as velhas árvores com o machado, arrancam as profundas raízes, outros desentulhando, estes lavrando e semeando, aquele edificando a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes se reúnem, formam conselhos e enviam mensageiros para darem ordens em todas as direções. A terra deve estar regenerada num tempo dado. É necessário que os desígnios da providência se cumpram. Por isso, cada um está na obra. Não credes que eu seja simples espectadora desse grande trabalho. Teria vergonha de ficar inativa enquanto todo o mundo se ocupa. Uma missão importante me está confiada e esforço-me por cumpri-la com o melhor de mim. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Crede bem que a minha última existência, por meritória que vos pareça, não bastou para isso. Durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava-me uma a provar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amargor. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e deu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escolhê-la. Muito fracos, para afrontarem o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Trabalhadores, estive em vossas fileiras. Eu, a nobre senhora, como vós, já ganhei o meu pão com o suor de minha fronte, experimentei provações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isso, provavelmente teria sido mal sucedida na minha última prova, o que me arrojaria bem longe para trás. Como eu, tereis também ao vosso turno a prova da fortuna, mas não vos apresseis impedi-la muito cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra. E compreendei a que preço podereis merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra, condessa de reticências. Fecha aspas. Jean Reynaud, Sociedade Espírita de Paris, Comunicação Espontânea. Meus amigos, como esta nova vida é magnífica! Semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta em seu curso imenso as almas ébrias do infinito. Depois da ruptura de meus laços carnais, meus olhos abarcaram horizontes novos que me cercavam e gozaram das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria para a aurora resplandecente que anuncia o Todo-Poderoso. Eu fui salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as manchas causadas pela ignorância à pobre humanidade. A minha morte foi abençoada. Os meus biógrafos julgaram-na prematuramente. Os cegos lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão quanto pouco de ruído que se fez ao redor de minha tumba silenciosa foi útil para a santa causa do Espiritismo. Minha obra estava terminada. Meus antecessores correram na liça. Eu atingir esse ponto culminante onde o homem dera o que tinha de melhor e onde não faz mais do que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados e a reconduz para minha obra capital, que toca a grande questão espírita que fingem desconhecer e que bem cedo os envolverá. Glória a Deus, ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, vou ser um dos pioneiros que marcam o vosso caminho. Jean Reynaud. Paris, reunião de família. Outra comunicação espontânea.
O espírito responde sobre uma reflexão feita quanto à sua morte inesperada, numa idade pouco avançada e que surpreendeu muita gente. Aspas. Quem vos disse que a minha morte não foi um benefício para o espiritismo, para o seu futuro, para as suas consequências? Notaste, meu amigo, a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita? No início, Deus deu a todos as provas materiais, dança das mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos. Foi para chamar a atenção, foi um preâmbulo engraçado. Aos homens são necessárias provas palpáveis para crerem. Agora é bem outra coisa. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à fria razão. Não são mais as habilidades, mas coisas racionais, que devem convencer e mesmo reunir os incrédulos, os mais obstinados. E não é ainda senão o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fatos inteligentes e irrefutáveis vão se seguir, e o número dos adeptos da fé espírita, já tão grande, ainda vai aumentar. Deus vai ligar-se às inteligências de elite, às sumidades do espírito, do talento e do saber, e isso vai ser um raio luminoso que se difundirá sobre toda a terra como um fluido magnético irresistível e impelirá os mais recalcitrantes à procura do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que nos ensina máximas tão sublimes. Todos irão se agrupar ao vosso redor e, fazendo a abstração do diploma de gênio que lhes foi dado, vão se tornar humildes e pequenos para aprenderem e para se convencerem. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, se servirão de sua autoridade e da notoriedade de seu nome para empurrarem ainda mais longe e alcançar os últimos limites do objetivo que vos propuseste, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento raciocinado e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do espiritismo. Fecha aspas. Bordeaux. Evocação. Atendo com prazer ao vosso chamado, senhora. Sim, tendes razão. A perturbação espírita, por assim dizer, não existiu para mim. Isso respondia a um pensamento do médium. Exilado voluntariamente na vossa terra, onde tinha que lançar a primeira semente séria das grandes verdades que envolvem o mundo neste momento, sempre tive a consciência da pátria e depressa me reconheci no meio de meus irmãos. Pergunta. Eu vos agradeço por consentir em vir, mas não acrediteis que o meu desejo de conversar convosco influísse sobre vós. Necessariamente deve haver uma diferença tão grande entre nós que nisso não penso senão com respeito. Resposta. Obrigado por esse bom pensamento, minha filha, mas deves saber também que qualquer distância que as provas acabadas, mais ou menos prontamente, mais ou menos felizmente, possam estabelecer entre nós, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia, e tendes estreitado esse laço com o vosso pensamento constante. Pergunta. Se bem que muitos espíritos hajam explicado as suas primeiras sensações ao despertar, seríeis bastante bom para nos dizer o que sentistes ao reconhecer-vos e como se operou a separação de vosso espírito e de vosso corpo? Resposta. Como para todos, senti o momento da libertação aproximar-se, mas mais feliz que muitos, ela não me causou angústias porque lhe conhecia os resultados, embora fossem maiores do que pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais e quaisquer que sejam as luzes que se haja conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Dormi, esperando um despertar feliz. O sono foi curto e a admiração imensa.
Os esplendores celestes expostos aos meus olhares brilhavam com todo o seu fausto. A minha visão maravilhada mergulhava na imensidade desses mundos, cuja existência e habitabilidade eu afirmara. Era uma visão que me revelava e me confirmava a verdade de meus sentimentos. O homem, por mais que se creia seguro, quando fala, há frequentemente, no fundo de seu coração, os momentos de dúvida, de incerteza. Ele desconfia, se não da verdade que proclama, menos frequentemente dos meios imperfeitos que emprega para demonstrá-la. Convencido da verdade que queria fazer admitir, a miúde, tive que combater contra mim mesmo, contra o desalento de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la palpável àqueles que tinham tanta necessidade de crerem nela, para caminharem com segurança no caminho que tinham a seguir. Pergunta: quando vivo, professavas o Espiritismo? Resposta: entre professar e praticar há uma grande diferença. Muitas pessoas professam uma doutrina que não praticam. Eu praticava e não professava. Do mesmo modo que todo homem é cristão porque segue as leis do Cristo, fosse isso sem conhecê-las, do mesmo modo todo homem pode ser espírita, que crê em sua alma imortal, em suas reencarnações, em sua marcha progressiva incessante, nas provas terrestres, abluções necessárias para se purificar. Eu nisso acreditava. Era, pois, espírita. Compreendia a erraticidade, esse laço intermediário entre as encarnações, esse purgatório onde o espírito culpado se despoja de seus vestidos manchados para revestir uma nova roupa, onde o espírito em progresso tece, com cuidado, a roupa que vai vestir de novo e que quer conservar pura. Eu compreendi, vos disse, e sem professar, continuei a praticar. Nota: estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos uns aos outros. Pela analogia dos pensamentos e a forma de linguagem, pode-se admitir pelo menos a presunção de identidade. A expressão tece com cuidado a roupa que vai vestir de novo é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que deverá fazê-lo progredir ainda. Os espíritos atrasados tomam menos precauções e algumas vezes fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Antoine Cousteau, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre, na Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo conduziu a Deus. A sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples obreiro calceteiro, praticava caridade em pensamentos, em palavras e em ações, segundo seus fracos recursos, porque encontrava ainda o meio de assistir aqueles que tinham menos do que ele. Se a sociedade não fez os gastos de uma cova particular, foi porque havia um emprego mais útil a se fazer com os fundos do que se tivessem sido empregados sem proveito para os vivos, para uma vã satisfação do amor próprio. E os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu tão bem quanto os mais suntuosos mausoléus. O Sr. Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou sobre a sua tumba a locução seguinte. Aspas. Caro irmão Cousteau, há apenas alguns anos, muito dentre nós, e o confesso, eu sendo o primeiro, não teríamos visto diante desta tumba aberta senão o fim das misérias humanas, e depois o nada, o horrível nada, quer dizer, nada de alma por merecer ou expiar e, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar.
Hoje, graças à nossa divina doutrina, aí vemos o fim das provas. E para vós, caro irmão, de quem entregamos à terra o despojo mortal, o triunfo de vossos labores e o começo das recompensas que mereceram a vossa coragem, a vossa resignação, a vossa caridade, em uma palavra, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, caro irmão, as nossas ações de graça aos pés do Eterno, que quis dissipar, ao nosso redor, as trevas do erro e da incredulidade, porque ainda há pouco tempo teríamos dito nesta circunstância a fronte triste e o desalento no coração: adeus, amigo, para sempre. Hoje, dizemos, a testa alta e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e de amor: caro irmão, até breve, e ore por nós. 1. Nota. Para maiores detalhes e outras alocuções, ver a Revista Espírita de outubro de 1863, página 297. Fim de nota. Fecha aspas. Um dos médios da sociedade, sobre a própria sepultura, ainda não fechada, obteve a comunicação seguinte, da qual todos os assistentes, incluídos os coveiros, escutaram a leitura de cabeça descoberta e com uma profunda emoção. Foi, com efeito, um espetáculo novo e surpreendente de ouvir as palavras de um morto recolhidas no seio mesmo da tumba. Aspas. Obrigado, amigos, obrigado. A minha tumba não está ainda fechada e, todavia, um segundo mais e a terra vai recobrir os meus restos. Mas vós o sabeis, sob essa poeira minha alma não será enterrada. Ela vai planar no espaço para subir a Deus. Também, como é consolador poder dizer-se ainda, apesar do envoltório destruído: oh, não, eu não estou morto, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O acompanhamento do pobre não é seguido por um grande número. Orgulhosas manifestações não ocorrem em sua tumba. E, todavia, amigos, crede-me, a multidão imensa não falta aqui, e os bons espíritos seguiram convosco e com essas mulheres piedosas o corpo daquele que aí está deitado. Todos, ao menos, credes e amais o bom Deus. Oh, certamente não. Não morremos porque o nosso corpo se destrói, mulher bem-amada, e doravante estarei sempre perto de ti para te consolar e te ajudar a suportar a prova. Ela será rude para ti, a vida, mas com a ideia da eternidade e do amor de Deus cheio teu coração, como teus sofrimentos ser-te-ão tão leves. Parentes que cercais a minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela irmãos e irmãs. Não ouvideis que vos deveis toda a assistência na terra, se desejais entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terem vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e de lama, mas sabei, vós sabeis bem que a minha alma vive imortal, e que algumas vezes irá pedir preces, que não me serão recusadas para ajudar-me a caminhar nesta via magnífica que me abristes durante a minha vida. Adeus a todos que estais aqui, poderemos nos rever alhures, se não sobre esta tumba. As almas me chamam ao seu encontro. Adeus, orai por aqueles que sofrem. Até breve. Cousteau. Fecha aspas. 3 dias mais tarde, o espírito do Sr. Cousteau, evocado em um grupo particular, ditou o que se segue, por intermédio de um outro médium. Aspas. A morte é a vida, não faço senão repetir o que foi dito, mas para vós não há outra expressão que esta, apesar do que dizem os materialistas, aqueles que querem permanecer cegos. Oh, meus amigos, que mais bela aparição na terra que há de ver flutuar as bandeiras do Espiritismo, ciência imensa da qual tendes apenas as primeiras letras, que claridades ela traz aos homens de boa vontade, aqueles que quebraram as cadeias terríveis do orgulho para hastearem bem alto as suas crenças em Deus.
Orai, humanos, agradecei-lhe por todos esses benefícios, pobre humanidade, se lhe fora dado compreender. Mas não, ainda não chegou o tempo em que a misericórdia do Senhor deverá se estender sobre todos os homens, a fim de que eles reconheçam as suas vontades e a elas se submetam. Será pelos teus raios luminosos, ciência bendita, que eles ali chegarão e a compreenderão. Será o teu calor benfazejo que virão reaquecer os seus corações ao fogo divino que dá a fé e as consolações. Será sob os teus raios vivificantes que o Senhor e o obreiro virão se confundir e não serão senão um, porque compreenderão esta caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Ó meus irmãos, pensai na felicidade imensa que tendes por serdes os primeiros iniciados na obra regeneradora. Honra a vós, meus amigos, continuai e, como eu, um dia, vindo para a pátria dos espíritos, direis: a morte é a vida, ou antes, é um sonho, uma espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto e de onde se sai para se ver cercado de amigos que vos felicitam e estão felizes por lhes estender os braços. Minha felicidade foi tão grande que não podia compreender como Deus me concedia tantas graças por ter feito tão pouco. Parecia-me sonhar, e como algumas vezes ocorreu-me sonhar que estava morto, tive medo um instante de ser obrigado a retornar a esse infeliz corpo, mas não tardei a dar-me conta da realidade e agradeci a Deus. Eu bendisse o Senhor que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que pensa na vida futura. Sim, eu o bendizia e lhe agradecia, porque o livro dos Espíritos despertara em minha alma um impulso de amor pelo meu Criador. Obrigado, meus bons amigos, por me atraírem para vós. Dizei aos nossos irmãos que frequentemente estou em companhia de nosso amigo Sanson. Até breve, coragem, a vitória vos espera, felizes aqueles que tomaram parte no combate. Fecha aspas. Desde então, o Sr. Cousteau manifestou-se frequentemente, seja na sociedade, seja em outras reuniões, onde sempre deu provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos avançados. Senhorita Emma. 1. Nota. Senhorita Emma Livry. Fim de nota. Jovem morta em consequência de um acidente causado pelo fogo e depois de cruéis sofrimentos. Alguém se tinha proposto pedir a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela espontaneamente se apresentou no dia 31 de julho de 1863, pouco tempo depois de sua morte. Aspas. Eis-me, pois, ainda no teatro do mundo, eu que me acreditava mergulhada para sempre no meu véu de inocência e de juventude. O fogo da terra salvou-me do fogo do inferno. Assim eu pensava em minha fé católica, e se ousasse entrever o esplendor do paraíso, minha alma tremente se refugiria na expiação do purgatório e pediria, sofreria, choraria. Mas quem deu à minha fraqueza a força para suportar as minhas angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre meu leito de mártir? Quem refrescava os meus lábios áridos? Éreis vós, meu anjo guardião, cuja branca auréola me cercava. Éreis vós também, caros espíritos, que vinhais murmurar aos meus ouvidos palavras de esperança e de amor. O ardor que consumiu meu fraco corpo despojou-me do agarramento ao que passa. Também eu morri já vivendo a verdadeira vida. Não conheci a perturbação e entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve aqueles que, depois de terem muito sofrido, esperaram um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a derradeira vibração terrestre que ressoou em minha alma. Quanto quisera que se tornasse espírita. Destaquei-me da árvore terrestre como um fruto maduro antes do tempo.
Não tinha ainda que roçar pelo demônio do orgulho, que excita as almas com os infelizes arrastamentos pelos sucessos brilhantes da embriaguez da juventude. Bendigo o ardor, bendigo o sofrimento, bendigo a prova que era uma expiação. Semelhante a esses fios brancos do outono, flutuo arrastada na corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus. Fecha aspas. Emma. Num outro centro, em Havre, o mesmo espírito, também espontaneamente, deu a comunicação seguinte em 30 de julho de 1863. Aspas. Aqueles que sofrem na terra serão recompensados na outra vida. Deus é cheio de justiça e misericórdia para com aqueles que sofrem neste mundo. Concede uma felicidade tão pura, uma felicidade tão perfeita, que não se deveria temer nem os sofrimentos e nem a morte, se fora possível às pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios de nosso Criador. Mas a terra é um lugar de provas frequentemente bem grandes, frequentemente semeadas de dores bem pungentes. Sede resignados a tudo, se fordes por ela alcançados, a tudo inclinai-vos diante da bondade suprema de Deus, que é todo-poderoso. Se vos der um fardo pesado a suportar, se vos chama a ele depois de grandes sofrimentos, vereis na outra vida a vida feliz. Quão pouca coisa eram essas dores e essas penas na terra, quando julgardes a recompensa que Deus vos reserva, se nenhum lamento, nenhum murmúrio entrar em vosso coração. Bem jovem deixei a terra, Deus quis me perdoar e me dar a vida daqueles que respeitaram as suas vontades. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o vosso coração, sobretudo rogai a Ele firmemente, aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. Fecha aspas. Emma. O doutor Vinal. Antigo membro da Sociedade de Paris, morto em 27 de março de 1865, na véspera do sepultamento, um sonâmbulo muito lúcido e que vê muito bem os espíritos, solicitado para se transportar junto dele e dizer se o via, respondeu. Aspas, vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita e como alguma força que faz esforços para dela se liberar, mas que tem dificuldade para vencer a resistência. Eu não distingo a forma do espírito, bem determinada. Fecha aspas. Ele foi evocado na Sociedade de Paris em 31 de março. Pergunta. Caro senhor Vinal, todos os vossos antigos colegas da Sociedade de Paris conservam de vós a melhor recordação, e eu, em particular, as excelentes relações que não cessaram entre nós. Em vos chamando em nosso meio, temos primeiro por objetivo dar-vos um testemunho de simpatia, e ficaremos muito felizes se consentirdes ou se puderdes vir conversar conosco. Resposta. Caro amigo e digno mestre, a vossa boa lembrança e os vossos testemunhos de simpatia me são muito sensíveis. Se hoje posso vir a vós e assistir livre e desligado a esta reunião de todos os nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e à assistência que as vossas preces me trouxeram. Como dizia com justeza o meu jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar esse desejo. Vossas conversas e as graves questões que agitastes, em me interessando vivamente, tornaram a minha espera menos penosa. Perdoai, caro amigo, mas meu reconhecimento pedia para se manifestar. Pergunta. Quereis nos dizer primeiro como vos encontrais no mundo dos espíritos?
Ao mesmo tempo, quereis nos descrever o trabalho da separação, as vossas sensações naquele momento e dizer-nos ao cabo de quanto tempo vos reconhecestes? Resposta: estou tão feliz quanto se pode sê-lo quando se vê confirmarem plenamente todos os pensamentos secretos que se pode haver emitido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz. Sim, eu sou, porque agora vejo, sem nenhum obstáculo, se desenvolver diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas afastemos por hoje essas digressões inoportunas. Virei de novo vos entreter a esse respeito, sabendo que a minha presença vos proporcionará tanto prazer quanto eu mesmo sinto em vos visitar. O dilaceramento foi bastante rápido, mais rápido que o meu pouco mérito me fazia esperar. Fui poderosamente ajudado pelo vosso concurso, e o vosso sonâmbulo vos deu uma ideia muito límpida do fenômeno da separação, para que eu não insista nisso. Era uma espécie de oscilação descontínua, uma espécie de arrastamento em dois sentidos opostos. O espírito triunfou, uma vez que aqui estou. Não deixei completamente o corpo, senão no momento em que foi depositado na terra, retornei convosco. Pergunta: que pensais do serviço feito para os vossos funerais? Fiz-me um dever assistir a ele. Nesse momento, estáveis bastante desligado para vê-lo, e as preces que fiz por vós, não ostensivamente bem entendido, chegaram a vós? Resposta: sim. Como vos disse, a vossa assistência em tudo fez a sua parte, e regressei convosco abandonando a minha velha crisálida. As coisas materiais pouco me tocam, de resto o sabeis. Eu não pensava senão na alma e em Deus. Pergunta: lembrai-vos de que o vosso pedido há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um estudo sobre vós estando ainda vivo. Nota. Ver Revista Espírita do mês de março de 1860. Fim de nota. Naquele momento, o vosso espírito estava desligado para vir conversar conosco. Quereis nos descrever, tanto quanto possível, a diferença que existe entre o vosso desligamento atual e o de então? Resposta: sim, certamente disso me lembro, mas que diferença entre o meu estado de então e o de hoje? Então, a matéria me constrangia ainda com a sua rede inflexível. Queria desligar-me de maneira mais absoluta e não o podia. Hoje sou livre, um vasto campo, o do desconhecido, abre-se diante de mim, e eu espero, com a vossa ajuda e a dos bons espíritos, aos quais me recomendo avançar e me penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que ele faz sentir e dos atos que é necessário cumprir para transpor o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Que majestade, que amplidão! É quase um sentimento de assombro que domina então, quando, fracos como somos, queremos fixar as sublimes claridades. Pergunta: numa outra vez, ficaremos felizes em continuar esta conversa quando quiserdes reaparecer entre nós. Resposta: respondi sucintamente e sem sequência às vossas perguntas. Não exijais ainda mais do vosso fiel discípulo. Não estou inteiramente livre. Conversar ainda seria minha alegria. O meu guia modera o meu entusiasmo, e já pude apreciar bem a sua bondade e a sua justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão. Qualquer pesar que sinta por ser interrompido. Consolo-me pensando que frequentemente poderei vir assistir incógnito às vossas reuniões. Algumas vezes vos falarei, eu vos amo e vos quero prová-lo, mas outros espíritos mais avançados que eu reclamam a prioridade e devo me apagar diante daqueles que consentiram ao meu espírito dar um livre vôo à torrente de pensamentos que havia acumulado. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não somente a vós, espíritas, que me chamastes, mas também a este espírito que consentiu que eu tomasse o seu lugar e que, quando vivo, levava o ilustre nome de Pascal.
aquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos. Doutor Vinal.